Capítulo 2. Devemos agora falar dos próprios temperamentos. A opinião majoritária dos mais ilustres médicos e filósofos é que há um temperamento úmido e quente diferente do temperamento úmido e frio, e que há um temperamento seco e frio diferente do temperamento seco e quente. Não poucos dentre eles, porém, concedem que haja, sim, um temperamento ao mesmo tempo úmido e frio, assim como outro, quente e seco. Negam, contudo, que haja um temperamento ao mesmo tempo úmido e quente, ou de modo similar, frio e seco. Afinal de contas, dizem eles, a umidade não pode subsistir onde abunda o calor, nem a secura onde abunda o frio. O calor, quando predomina, consome a umidade, e por isso sucede que o corpo quente acaba sendo ao mesmo tempo seco. Nos corpos onde o calor é fraco, por outro lado, a umidade permanece crua e indigerida, de modo que, quando o quente prevalece, o siga a secura; quando sobeja o frio, o siga a umidade. Esses homens, apoiados nesses raciocínios, opinam que há apenas dois temperamentos diferentes. Os que, por outro lado, afirmam haver quatro, objetam-lhes de duas formas. Uns negam logo o primeiro postulado, isto é, que necessariamente a umidade segue ao predomínio do calor. Outros, em sentido contrário, concordam com eles nesse postulado, mas discordam deles em outro ponto. Pois bem, os primeiros asseveram que a tarefa do quente esquentar, do frio esfriar, assim como do seco secar e do úmido umedecer. Daí que os corpos quentes e secos por natureza, como o fogo, na medida em que são quentes, esquentam, e na medida em que são secos, sequem. E os que são úmidos e quentes, como a água aquecida, não apenas umedecem, mas também esquentam, de modo que, para estes, cada qualidade obtém um só efeito, o seu próprio. Estes de modo algum concedem, esses de modo algum concedem que, se algo esquenta, no mesmo ato também seque. Pelo contrário, se a umidade está unida ao calor, o corpo não apenas esquenta, como também umedece, tal como nos banhos de água doce. Já se o corpo, além de quente, também for seco, como fogo, ele por um lado esquenta e por outro seca. Não se deve, no entanto, atribuir isso ao calor, mas à secura que o acompanha. Neste ponto, adverte-nos do exemplo daqueles homens que passaram tempo demais sobre o sol do verão e ressecados, como era de se esperar. Têm o corpo inteiro seco e esquálido e sentem uma sede insuportável. Pois bem, afirmam eles que um remédio fácil e à mão é não apenas beber em água, mas banhar-se em águas quentes e doces, porque a umidade, seja acompanhada do frio, seja do calor, é capaz de cumprir sua tarefa, isto é, umedecer o que toca. Do mesmo modo, dizem que a secura sempre seca, com efeito, o Bóreas, vento norte, também chamado aquilão. Vento seco e frio, tudo seca e refrigera, e isso é o que diz Homero. Como o Bóreas do outono, sem demora seca o campo recém-regado. De modo semelhante, a lágrima da papula e milhares de outros remédios tanto secam quanto esfriam. Por isso, não é necessário que, se algo é frio, seja pelo mesmo motivo úmido, nem que, se algo é quente, seja também seco. Portanto, o temperamento quente tampouco é necessariamente seco. Pelo contrário, é possível que no temperamento de um animal o quente prevaleça sobre o frio ao mesmo tempo em que o úmido prevaleça sobre o seco. Além de que, dizem eles, a geração, a alteração e a mutação são sempre de algo em seu contrário. Quem afinal não se tornaria alvo de chacota caso dissesse que o branco foi alterado e mudado porque se tornou quente? Pois a razão pede uma oposição de cor, e não de frio e quente. O que é branco, afinal, muda em negro, e o que é negro, em branco. Por sua vez, o que é quente muda em frio, e o que é frio, em quente. Do mesmo modo, o que é úmido muda em seco, e o que é seco, em úmido. Por isso, se disseres que foi alterado um corpo porque antes era úmido e agora é branco, ou porque antes era seco e agora é negro, parecerás pouco ajuizado. Se, pelo contrário, disseres que o que antes era úmido se tornou agora seco, e o que antes era negro se fez branco, ou que de quente algo ficou frio, ou de frio quente, serás tido por sensato, e o que dizes por razoável. Pois o que muda na medida em que muda deve passar ao seu contrário. Se alguém se tornou músico, dizemos que é de não músico que se tornou músico. Se tornou gramático, dizemos que é de não gramático.
Se virou professor de retórica, de não professor de retórica. Já dizer que de músico alguém se tornou gramático, ou de gramático se tornou músico, ou de qualquer espécie em outra diferente, é sem dúvidas absurdo. Pode, afinal, quem antes era gramático agora ser músico, se de algum modo acrescentou a gramática à música sem abandonar a gramática? Ora, se alguém adquire algo novo sem se desfazer do antigo, não é evidente que não foi alterado em relação ao que o pertence? Assim, não é de gramático que ele se tornou músico, pois gramático ele ainda é. Mas de não músico que se tornou músico. Afinal, não pode, depois que se tornou músico, permanecer não músico. Uma vez, pois, que toda mutação se dá dos contrários em seus contrários, e além disso por meio dos contrários, claro está que, se o úmido, enquanto úmido, mudar, não apenas ele secará, como também aquilo que o secar deverá ser dito seco. Portanto, deixem de falar, dizem eles, que não pode haver um temperamento quente e úmido. O mesmo temperamento, está claro, não pode ser simultaneamente quente e frio ou úmido e seco, uma vez que não é possível que se reúnam no mesmo corpo qualidades contrárias, que se reúnam, no entanto, o úmido e o quente, ou o frio e o seco. Isso certamente é possível, como demonstra tanto a razão quanto os exemplos citados logo acima. Isso é o que dizem os primeiros. A outra parte não julga absurdo que, mesmo se o quente for das quatro qualidades a mais eficaz, a ponto de agir não somente sobre o frio, mas também sobre o úmido, exista não obstante um temperamento quente e úmido, visto que no primeiro instante de vida do animal reúnem-se em abundância o quente e o úmido. O argumento desses não proíbe que haja no mesmo corpo simultaneamente mais umidade que secura e mais calor que frieza. Impede, porém, que tal corpo permaneça nesse estado perpetuamente. Com efeito, pode ser a umidade consumida continuamente pelo calor. Com o tempo, o corpo se torna seco, e no lugar de quente e úmido, fica quente e seco. E o corpo que ficou quente e seco, por sua vez, com o passar do tempo, se tornará frio e seco, porque depois que o calor tiver consumido toda a umidade de um corpo, começa também ele a extinguir-se, privado do que o alimentava. E não se admiram que, num primeiro momento, assim que é gerado o animal, reúna-se nele mais o úmido do que o seco e mais o quente do que o frio, mas que, com a passagem do tempo, o que era quente e úmido se torne quente e seco, ou que, de igual modo, a mistura quente e seca acabe, uma vez apagado o calor, fria e seca. Por esses indícios, portanto, confirmam que há um temperamento quente e úmido e outro frio e seco, que por outro lado não possa haver mais do que quatro temperamentos diferentes. Tentam demonstrar da seguinte forma: estabelecidas as quatro qualidades, a saber, o calor, o frio, a secura e a umidade, que podem agir e sofrer umas sobre as outras, surgem duas oposições, uma em que o quente se opõe ao frio, outra em que o úmido briga com o seco. E por isso não se produzem mais do que quatro combinações, pois se sabe que da junção de quatro formam-se seis parelhas. Dessas, porém, duas não podem subsistir, uma vez que não se pode produzir um corpo igualmente úmido e seco, nem ao mesmo tempo quente e frio. Sobram, portanto, quatro combinações de temperamentos, duas úmidas, duas secas, divididas em quente e fria. Isso é o que disseram a esse respeito os mais distintos entre os médicos e filósofos que nos precederam. Penso, no entanto, que é hora de acrescentar algo a que desprezaram.